Boa noite, boa noite. Estamos ao vivo pela minha página no Facebook e pelo Instagram. Hoje com uma aula aí, como desenvolver sua didática para professores de jiu-jitsu. A gente vai começar, vou começar essa aula aí 10 horas da noite. Então, para você que está entrando aí, boa noite. Entrei um pouquinho antes aí, às 10 horas da noite. Eu vou estar começando uma live com uma aula, como desenvolver sua didática. Então, para você que é professor de jiu-jitsu, para você que quer ser professor de jiu-jitsu, como você melhora a sua didática, como você melhora a dinâmica da sua aula, como você vai se expressar, como você vai falar, como você vai ensinar melhor. Então, não sai daí não, que alguns minutinhos aí, eu vou estar começando essa aula. Vou começar essa aula 10 horas da noite em ponto. Obrigado aí a presença de vocês aí que estão assistindo. Que entraram aí, obrigado. Pessoal, a aula de hoje, ela não tá muito demorada não, tá? Vai ser uma aula mais rápida que a última, que eu fiquei quase 1h30 falando. Essa não vai ser tão rápido, mas também não vai ser tão demorada essa aula. E aí as perguntas, guardem para o final. Tá? Quem tiver alguma pergunta aí, guarda para o final. Essa live não é uma live muito demorada não, tá? Quem quiser anotar alguma coisa aí, papel e caneta na mão, que daqui a alguns minutinhos a gente vai estar começando. Pessoal, quem está aí, ó, se vocês não têm Telegram, baixa no teu celular o aplicativo do Telegram. Baixa lá no teu celular. Você me adiciona. Vai lá no meu canal, tem um canal no Telegram que eu sempre estou colocando os conteúdos diferenciados aí, né? E tenho também, toda vez que eu acabo uma live, 2 dias depois no máximo, eu coloco um resumão do que foi a live, num PDF. Então você pode ir lá no meu canal do Telegram, você pode baixar esse PDF gratuitamente para você. Tem lá de todas as lives que eu fiz, e vai ter dessa aqui, no máximo em 2 dias, já vai estar lá. Então, se você não tem um aplicativo Telegram, você pode baixar no seu celular, acha o meu canal do Telegram, coloca na busca lá, Nilson Rigoni, você vai achar o meu canal, se inscreve naquele meu canal lá, que lá sempre vai um resumão, eu sempre coloco um resumo com PDF lá, tá? Daqui a pouquinho, ó, daqui a exatos 2 minutos, eu vou começar a aula. Tá? Lembrando que hoje, excepcionalmente, eu estou fazendo essa live numa segunda-feira, mas as lives ocorrem toda quinta-feira às 22 horas. Tá? Toda quinta-feira às 22 horas. Lembrando que nessa quinta-feira agora dessa semana, vocês não podem perder essa live dessa semana. Essa live dessa semana, praticamente, eu vou falar de praticamente tudo que eu falei em todas as lives. E eu vou abrir uma oportunidade excelente para você que é professor de jiu-jitsu, para você que quer ser professor de jiu-jitsu. Então vocês não podem perder a live de quinta-feira. Essa live de hoje, ela não é uma live muito demorada, ela está muito boa para você que quer melhorar a sua didática como professor. Então não perca a live de hoje, de agora, que eu vou começar daqui a praticamente 1 minuto e pouquinho. E a live de quinta. A live de quinta também vai ser muito boa. Praticamente eu vou falar de tudo que eu já falei em todas as lives, e eu vou abrir uma excelente oportunidade para vocês. Pessoal, 1 minuto. 1 minuto eu já começo a live aí. O pessoal tá entrando aí, não sai daí. Papel e caneta na mão. Quem quer anotar alguma coisa que vai te ajudar, que vai interessar aí para você. E eu espero estar ajudando vocês aí na aula de vocês. Pessoal do Facebook, vira e mexe, eu olho para cima, porque em cima aqui eu tô ao vivo no Instagram. E quem no Instagram, às vezes eu tô olhando para baixo, eu tô ao vivo no Facebook. Eu tô nos dois aqui. Sendo que no Facebook, pessoal, vai ficar lá, entendeu? Então você pode assistir depois no Facebook. Essa live do Instagram, ela vai ficar 24 horas depois ela sai. Né? Então você consegue assistir no Instagram e no máximo até amanhã. Na minha página no Facebook, vai ficar lá. Você pode rever essa live aí quando você quiser. Vamos lá? Vamos começar? 22 horas. Como desenvolver sua didática como professor de jiu-jitsu?
Lembrando que eu vou abrir para vocês fazerem perguntas no final. Essa live não é uma live muito demorada, não, tá? Então vamos acompanhar lá. Pessoal, didática. A didática, ela se traduz em arte ou técnica de ensinar. Muita gente me elogia falando que eu tenho uma boa didática, que eu sei ensinar. É lógico que tem muita prática, muitos anos aí, mas tem muita técnica em cima. E eu vou falar um pouquinho dessa técnica para vocês agora aí. Qual que é a finalidade da didática? Pensa aí, qual que é a finalidade da didática? Usar métodos e técnicas na aplicação do ensino. Então, alguns métodos, algumas técnicas que facilitam o ensino. Eu separei aqui 4 dicas, e eu vou falar sobre cada uma delas. Eu vou falar sobre 4 dicas que vão te ajudar a desenvolver sua didática nas suas aulas de jiu-jitsu. A primeira, ela parece um pouco óbvia, mas eu vou explicar ela. Quando eu explicar ela, você vai ver que não é tão simples assim, que é falar bem. Então, a primeira dica minha é falar bem. Ela parece ser óbvia. Fala, mas isso é óbvio. Mas não é tão simples assim, né? Vou dar algumas dicas que vão ajudar vocês a falar melhor. Você tem que falar de forma clara, expressiva, né? Então, você tem que falar de maneira com que as pessoas entendam. Isso daí também é óbvio. Você não pode falar alto demais nem baixo demais. Vou explicar. Quando você fala alto demais, causa um pouco de irritação. A pessoa que está ouvindo, ela não vê a hora que você pare de falar. Então, você não pode exagerar no tom da voz, mas você não pode falar baixo demais. Quando algum aluno pergunta para você, professor, você pode repetir? Normalmente a pessoa pede para repetir porque ela não ouviu direito o que você falou. Às vezes é porque ela não entendeu o que você explicou, mas na maioria dos casos é porque ela não ouviu. Então isso é um sinal que você precisa falar um pouco mais alto. Agora, qual a altura da tua voz ideal? Que todos estejam na sua sala, no seu tatame, consigam te ouvir. Então você vai colocar a voz onde que todos, até os que estão na ponta do tatame, consigam te ouvir. Não pode ser demais e ela não pode ser menos. Isso serve para velocidade. A velocidade com que você está falando também. Você não pode falar rápido demais e você não pode falar devagar demais, né? Se você falar rápido demais, dificulta no aprendizado, dificulta para a pessoa entender. Às vezes ela perde alguma coisa que você falou. E você não pode falar devagar demais. Quando a gente fala devagar demais, a gente cria o desinteresse. Às vezes, isso já acontece comigo, Eu vou falar uma coisa que com certeza vocês vão se identificar. Quando alguém está falando com você, ou você está numa palestra, ouvindo alguém falar, essa pessoa fala demais, ela passa do ponto do que ela está falando, e ela fala devagar, às vezes você se pega pensando em outra coisa. Você está falando, daqui a pouco você está pensando, daqui a pouco você volta para ali, ó, e você perdeu um monte de coisa que essa pessoa falou. Então você tem que achar a velocidade entre não ser rápido demais e não ser devagar demais. Isso tudo influencia diretamente no aprendizado. Pronunciar corretamente as palavras, né? No falar bem é importante. Eu sei que é muito difícil, e quando a gente fala da língua portuguesa, é muito difícil falar a língua portuguesa. Eu tento falar o mais correto possível, mas eu sei que eu não consigo. É difícil falar bem a língua portuguesa. Eu falei uma coisa agora sem querer, que eu vou falar aqui, que é falar as palavras corretamente e falar os R's e os S's no final das palavras. E nós temos mania de cortar os R's e os S's, né? Então você viu que eu falei assim, eu vou falar para vocês. Eu não vou falar, eu vou falar para vocês. Eu vou comer aquilo ali. Não, eu não vou comer, eu vou comer aquilo ali. Então parece que não, mas é muito importante dar atenção para a pronúncia correta das palavras, falar as palavras com todas as suas letras. Às vezes a gente vai falar alguma palavra e a gente corta o i no meio, né? Tem um i no meio da palavra, a gente corta, a gente junta as palavras. Então é importante tudo que eu falei sobre velocidade, tom, você falar corretamente as palavras, não cortar as palavras, isso tudo te valoriza, isso tudo valoriza a sua imagem, né? Parece que não, mas isso tudo é muito, muito, muito importante. Vamos no segundo item aqui, ó. Nosso segundo item para desenvolver a sua didática é a linguagem corporal.
A linguagem corporal tem um papel importantíssimo na comunicação. Mas quando eu falo de linguagem corporal, é lógico que você não vai usar a linguagem corporal quando você está mostrando uma posição. Não tem como você gesticular, não tem como você usar a linguagem corporal ensinando uma posição. Em que momento você vai usar? Tá vendo o que eu estou falando aqui agora? Às vezes, você vai falar alguma coisa para todos os seus alunos, ou você vai fazer algumas observações da posição que você vai ensinar antes de mostrar a posição. Então, muito importante você saber gesticular a linguagem corporal, porque a linguagem corporal diz muito da gente. Né? A linguagem corporal mostra se você sabe o que você está falando, ela mostra se você tem confiança no que você está mostrando, ela mostra muito. Então, muito importante você ter uma linguagem corporal. Então, você vai falar, é muito importante levantar as mãos, falar com as mãos, não ficar de braço cruzado, braço para baixo, cabeça para baixo, ombro caído, entendeu? Então, ter o peito para fora, sabe? É uma postura imponente, queixo levantado, não vai ficar tudo encolhido, né? Isso tudo mostra confiança, mostra que você sabe o que você está falando. Né? Então, é lógico, você vai falar alguma coisa engraçada, onde todo mundo dá risada, e você fica sério. Está todo mundo rindo, eu estou rindo também. Então, parece que não, mas você junta o falar bem, você junta a linguagem corporal, e isso tudo mostra uma imponência, mostra que você sabe o que você está falando. Tá? Então, é importante, na sua didática, você juntar o que eu falei sobre o falar bem, como falar bem, e juntar a linguagem corporal. Nosso terceiro item é o domínio da posição. Ter o domínio do que você vai ensinar, saber o que você vai ensinar, conhecer a posição a fundo e saber as suas variações. Mesmo que você não vai ensinar as variações, você tem que ter o domínio daquela posição. Como é que você vai ensinar uma coisa que você não tem o domínio? Como é que você vai ensinar uma posição que você não sabe fazer direito? Às vezes, você vai treinar com o seu professor e você aprende a posição num dia. No outro dia, você vai na sua academia e você ensina a posição. Só que você nunca viu aquela posição. Então, o certo é quando você aprender uma posição, você treinar essa posição, você colocar em prática na hora das lutas, você conhecer as variáveis dessa posição, se inteirar, ter o domínio dela, aí sim você vai ensinar. E essa situação, ela só piora quando a gente fala de YouTube e redes sociais. Por que ela só piora? Porque às vezes você vê uma posição na tela do teu celular, na tela do teu computador, você nem pratica essa posição, e aí você vai para a academia e você quer ensinar essa posição. Você não tem o domínio da posição. Você não conhece todas as variáveis. Você não sabe fazer aquela posição. Ah, mas eu pego rápido. Eu aprendo. Eu olho, eu já vejo. Eu também sou assim, mas eu sei que eu só vou ter o domínio daquela posição se eu me colocar em prática. Então, toda posição nova, que eu nunca vi na vida, isso acontece muito, porque o jiu-jitsu é uma coisa que não tem fim, né? Isso é bom demais, é uma coisa que assim, a gente está sempre vendo coisa diferente, né? Quando eu vejo alguma coisa legal que eu gosto, antes de eu ensinar, eu levo para dentro do meu treino aquilo, eu tento aplicar aquilo, eu vou conhecer aquela posição, vou conhecer as variáveis, porque aí você vai saber, porque às vezes você vê uma posição e você fala, pô, que legal é aquilo. A hora que você vai colocar em prática, você vê que não é bem assim. Às vezes você fala, pô, não funciona. Ou ela funciona para determinado tipo de biotipo de pessoa. É aquele cara com a perna compridona, a perna longa, aquela posição não funciona bem para ele. Às vezes o baixinho com a perna curta não se dá bem com aquela posição. Então, às vezes você tem que trazer essa posição para dentro do seu treino, treinar ela, ter o domínio dessa posição para que você consiga. Então, sempre que você aprender uma coisa diferente, não importa se é em rede social, se é YouTube, ou se você aprendeu num seminário e você quer ensinar, antes de ensinar essa posição, aprenda ela, tenha o domínio dela, tenha o total controle com essas variáveis dessa posição, porque sempre vai ter os caras perguntando os ICs, né? Mas e se? É lógico que numa aula você vai cortar os ICs, mas depois sempre vai ter um aluno falando, professor, aquela posição e se acontecer tal coisa. Quando você tem o domínio da posição, fica fácil dar uma resposta. Mas quando você não tem o domínio da posição, vai ficar difícil você dar uma resposta. Então é importante ter o domínio da posição. Outra coisa que você tem que ter o domínio, que muita gente não tem, muita gente não quer, é da defesa pessoal. Eu bato muito nessa tecla. Jiu-jitsu, arte marcial de defesa pessoal.
Hoje não. Eu recebo muitas mensagens de pessoas que são faixas azuis, marrom, roxas, faixas pretas, falam, pô, eu nunca aprendi uma defesa pessoal. E quando eu vou falar com o meu professor me ensinar, o professor fica bravo comigo. Professor de jiu-jitsu, você não pode ficar bravo com seu aluno, porque seu aluno quer aprender defesa pessoal. Ele treina uma arte de defesa pessoal. É justo que você entregue a ele o que ele quer. E o que a arte é, né? Jiu-jitsu não é uma arte competitiva, ela não é uma arte esportiva. A competição e o esporte existe para quem quer, faz parte do pacote, não é o prato principal. Hoje mesmo recebi mensagem assim, lógico, não vou dizer nome, mas a pessoa falando para mim assim, professor, eu treino há 6 anos, nunca vi uma posição de defesa pessoal, vou falar com o meu professor que eu quero aprender defesa pessoal, ele fica bravo comigo. Professor, não pode ficar bravo com o seu aluno. Professor, se você não sabe defesa pessoal, tá ótimo. A culpa não é sua, a culpa não é do seu professor que não te ensinou defesa pessoal, a culpa não é o professor dele que te ensinou defesa pessoal. O nosso sistema foi se adaptando, infelizmente, a somente competição. Então, muitos foram saindo desse caminho e hoje só treinam competição, competição, competição. Então, não estou falando que você está errado, eu não sou faixa preta, não é nada disso. O que você tem que entender é o seguinte, se o seu aluno pede para você ensinar defesa pessoal para ele, o que você tem que fazer? Ir atrás, aprender defesa pessoal, treinar, ter o domínio e ensinar defesa pessoal. Por que você tem que ensinar defesa pessoal? Porque é o que o pessoal quer. Ninguém procura uma academia de jiu-jitsu, pensando em se defender, pensando em competir. Vai numa academia de jiu-jitsu querendo aprender a se defender. E aí a gente só ensina o cara a fazer ponto, vantagem. Às vezes uma finalização aqui, às vezes uma ali. Por que eu falo às vezes uma aqui, uma ali? Porque para ganhar campeonato de nego duro vai ser na vantagem, vai ser no ponto, não vai ser finalizando. Não está errado. Eu também, quando eu competia, às vezes você tem que jogar na vantagem. O adversário é duro, você tem pouco tempo ali lutando, você tem que fazer uma vantagem. Isso aí faz parte da estratégia competitiva. Normal, não é errado. Mas entregar a defesa pessoal é uma obrigação do professor, porque a nossa arte é uma arte de defesa pessoal. Então, faz parte do domínio da posição você entregar a defesa pessoal. E para você entregar a defesa pessoal, você tem que treinar, você tem que aprender a defesa pessoal, você tem que ter o domínio do que você vai ensinar. Você não pode ensinar uma coisa que você não tem o domínio, que você faz mais ou menos. A minha quarta e última dica é uma coisa que eu sempre falo, que é o aprendizado inteligente. Faz parte da didática o aprendizado inteligente. Porque às vezes você vai dar aula, o que é o aprendizado inteligente? Eu resumo o aprendizado inteligente em 2 tópicos. Falar pouco e ensinar em etapas, caso necessário. Porque às vezes eu vejo muito, às vezes eu estou no YouTube, às vezes aparece alguma coisa, eu olho, às vezes eu vou em rede social, aparece alguma coisa para mim e eu olho. Eu não fico muito procurando, mas quando aparece na minha timeline lá, eu olho. E o que acontece, às vezes, o que eu vejo, às vezes, ou muitos dos casos, o professor, ele tem na cabeça dele que ele tem que explicar muito bem. E você acaba falando demais. Você acaba falando muito. E aí você começa a falar, explicar muito a posição e passa do ponto. Então, falar pouco, você tem que ser objetivo. Você vai usar tudo que eu falei no começo lá, que você vai colocar a voz num tom que todos escutem, mas não fique irritante. Você vai falar numa velocidade que não é rápido demais, mas não é devagar demais, tá? Uma velocidade ali que todo mundo vai manter a linha de raciocínio, eu vou manter as pessoas com atenção em mim. Eu vou tentar falar o mais rápido, o mais certo possível. Eu vou tentar não errar, principalmente não cortar as palavras, né? Eu não vou falar, eu vou falar, né? Eu vou falar, tentar falar corretamente, mesmo sendo muito difícil, mas eu vou tentar fazer isso. Eu vou falar pouco, eu não vou me explicar demais para que eu passe do ponto. E se for uma posição muito complicada, você explica em etapas.
você vai até metade do caminho, deixa todo mundo fazendo, quando todo mundo estiver fazendo legal, você ensina a segunda, se for uma posição muito complicada, você pode estender até para 3 etapas o ensino. Então, isso faz parte do aprendizado inteligente. Então, pessoal, a nossa live de hoje está rapidinha. Então, essas 4 dicas, você vai melhorar muito, muito a sua didática. Pode ir nela com confiança que você vai melhorar a sua didática. E agora eu vou abrir para perguntas. As perguntas não precisam ser necessariamente sobre a didática da aula. Pode ser qualquer pergunta, tá? Eu vou olhar aqui, pessoal. Se já tem, pode fazer pergunta aí. Eu vou olhar no Facebook, vou olhar no Instagram aqui e vou responder vocês, tá? Então eu vou dar uma olhada lá. Vamos voltar aqui, ó. Peraí, eu tô com a mão na frente da câmera, desculpa. Vamos lá. No Facebook, por enquanto, não tem nenhuma pergunta. Vamos olhar no Instagram aqui, ó. O pessoal pode perguntar aí. Deixa eu só achar uma pergunta aqui. Eu já passei várias aqui, eu tô voltando. Vamos lá. Tem faixa branca, recebe o primeiro grau e começa a querer ensinar os outros. Marcelo, é isso aí. O Marcelo tá falando que tem faixa branca que recebe o primeiro grau e tem que ensinar. Pessoal, professor, e ficar atento muito nisso. Isso é comum. Não só a faixa branca, mas todas as faixas, né? O professor tem que ter o controle da sua aula. Às vezes eu vejo isso acontecendo. Isso acontece muito. Isso acontece em todas as academias. Você está lá, você passa a posição, você ensina, você vai ficar andando, daqui a pouco você olha lá, um aluno com uma dificuldade de fazer e o amigo ajudando ele. Tá bom. Eu olho. Se eu vejo que o amigo está falando certo, eu passo lá e falo, beleza, é isso aí, continua. Se eu vejo que o cara está ensinando errado ou está faltando alguma coisa, eu na hora eu vou até ele lá e falo, não é bem assim. Aí eu já ensino. Mas tem que tomar cuidado para o teu aluno não se tornar um professor. Porque às vezes ele começa a gostar disso e aí pronto, né? Toda vez ele pega alguém e quer ficar ensinando. Então tem que tomar cuidado, isso pode acontecer. O pessoal do Facebook aí se perguntar, o pessoal do Instagram tá ganhando de vocês aqui. Professor, tem como disponibilizar esse vídeo completo? Brandão, esse vídeo vai ficar no Facebook, tá? Na minha página. Aqui no Instagram, ele vai sair. Ele vai ficar 24 horas, depois vai sair. Mas na minha página no Facebook, ele fica lá. Então, para você que está no Facebook aqui, pessoal, esse vídeo vai ficar aqui. Como as outras lives também estão. Então, você pode ir na minha página no Facebook e procurar as outras lives também. Você pode assistir todas, né? Não esquecendo que quinta-feira, 22 horas, tem uma live que eu vou falar praticamente de tudo. Essa live, você não pode perder essa live de quinta-feira, às 22 horas. E eu vou abrir uma excelente oportunidade para você que é professor e para você que quer ser professor de jiu-jitsu. Estou chegando em mais perguntas aqui. Se ficar bravo é porque não sabe e não quer admitir. Tem essa também, né? Eu não pode ficar bravo, mas tem que ter humildade. Como o Marcelo está falando, professor, não é feio hoje em dia, infelizmente, o professor de jiu-jitsu não saber defesa pessoal, né? Você tem que saber defesa pessoal. Eu vou falar muito disso na quinta-feira. Inclusive, eu tenho uma novidade muito legal para vocês na quinta-feira, na live de quinta-feira às 22 horas, tá? Eu não vou falar agora que não vou estragar a surpresa, mas não podem perder essa live minha de quinta. Toda hora eu tô colocando a mão na frente aqui, né? Vamos lá. Tem mais perguntas. Professor, nós que aprendemos sem a defesa pessoal e não temos acesso, como buscar para melhorar a nossa aula? Dimitri fez uma pergunta aqui. Quem não tem acesso, não aprende, não tem perspectiva de aprender, como buscar? Na quinta-feira eu vou dar uma solução para vocês. Você pode buscar. Dá para você ir atrás, você pode aprender, fazer curso, entendeu? Até para você que não é professor de jiu-jitsu, mas um dia você vai querer ser, ou você falar assim, eu não vou querer ser professor, mas um dia você vai ser faixa preta. Um dia você vai estar carregando uma faixa preta na cintura. Então é importante você ir atrás, é importante você aprender defesa pessoal, é importante você saber o método, tá? Porque a defesa pessoal ela faz parte. Ela faz parte do jiu-jitsu, né? A gente tem que saber. Anderson está perguntando aqui, ó. Boa noite. No caso de ministrar aula para faixa branca, é válido já passar noções de defesa pessoal ou primeiro mostrar a essência do jiu-jitsu? Não. Anderson, o aluno tem que aprender tudo. No meu programa básico, peraí, que
o Instagram caiu. Aconteceu isso outra vez. Peraí que eu já respondo, tá? Deixa eu só botar o Instagram de novo aqui, ó. O pessoal do Instagram caiu. Tô ligando de novo para vocês aí, não sei o que aconteceu. Tá ruim a conexão aí, boa, voltou. Então, Anderson, você tem que ensinar o jiu-jitsu todo, tá? O jiu-jitsu completo. Jiu-jitsu, pensa bem, eu não posso ensinar, colocar as minhas aulas voltadas para a competição. Eu sempre falo, imagina que a gente tem um bolo aqui, ó, competição é uma fatia, ela não é o jiu-jitsu todo. Então, na hora que eu for ensinar, tem que ensinar tudo. No meu programa básico são 26 aulas, 103 posições, isso é o básico, 103 posições. Eu tenho desde americana no pé, chave de joelho, mão de vaca, isso quem está começando aprende. Fala, nossa, mas o faixa branca não pode aplicar isso em competições. Ótimo, excelente. Numa competição, ele não pode aplicar. Mas o jiu-jitsu é para a vida dele. Eu não estou ensinando o jiu-jitsu para ele competir, estou ensinando o jiu-jitsu para a vida dele. Mas e se ele quiser competir? Se ele quiser competir, é fácil. Vou te explicar como faz. Uma coisa que eu sempre fiz minha vida inteira. Eu lutei judô, jiu-jitsu, grappling, greco-romano eu lutava de estilo livre e sem kimono. São 6 modalidades. E sambo. Eu lutei sambo, já fui vice-campeão mundial de sambo. Eu lutava 7 modalidades de luta corpo a corpo com regras completamente diferentes. Todas as faltas que eu cometi foram propositais. Foram por causa da minha estratégia. Agora, nós não somos um cavalo, né, que tem que andar com tapa-olho, senão não sabe andar. Ó, pessoal, eu vou para um campeonato de judô. Eu sei que nas regras do judô hoje eu não posso colocar a mão na calça, eu não vou colocar a mão na calça. Eu vou para um campeonato de jiu-jitsu. Eu sei que no campeonato de jiu-jitsu eu não posso dar uma chave de calcanhar. Eu sei que não pode, mas eu sei da chave de calcanhar e eu treino chave de calcanhar. Essa é a diferença de você aprender o jiu-jitsu todo e de você treinar só para competição. O jiu-jitsu todo te prepara para a vida. Eu tenho que preparar o meu aluno para a vida e não só para competir. Quando ele quiser competir, eu vou falar para ele, olha, então você não pode isso, não pode isso, não pode isso. Na competição, na academia você pode. Beleza? Vamos lá, Fábio Rico, meu amigo. Fábio Rico está perguntando aqui. Imagina a minha vida tentando aplicar todas as suas dicas em uma aula de 1h30 com crianças, adultos iniciantes, intermediários e avançados. Mesmo minha situação sendo difícil e atípica, suas dicas têm me ajudado muito. Obrigado, Fábio. Eu fico feliz, Fábio, que eu estou ajudando. Fábio, o que você tem que fazer é separar. Você vai separar crianças de adultos, que eu acho que você já faz, que eu acompanho você também. Separar crianças de adulto. Você vai separar iniciante de intermediário. Você tem que separar essas turmas, porque os treinos são completamente diferentes. Os treinos não são iguais, tá? Se eu tenho numa turma só, iniciante, avançado, criança, o treino não fica bom para ninguém. Se você deixa o treino bom para um determinado grupo, uma faixa etária, fica ruim para os outros. E assim e vice-versa. Então você tem que ter treinos separados para que os treinos fiquem bons para todo mundo. Sobre o tom de voz, vou aprender com esse seu conselho. Exato. A entonação da voz é importante, tá? Você tem que ter uma entonação, tem que falar alto, mas não alto a ponto de irritar. Né? E não pode ser baixo demais, porque toda vez que alguém fala para você, professor, eu não entendi o que você falou. Na maioria das vezes, o não entender é não ouvir o que você falou, você fala um pouquinho mais alto, professor. Vamos lá aqui, ó. Eduardo, como fazer se o professor não me ensina defesa pessoal? Eu tive poucas aulas de defesa até chegar à faixa marrom. Assisto muitos vídeos e aprendo junto com meus alunos praticando. Eduardo, ótima pergunta. É aquilo que eu falei. Hoje, infelizmente, o jiu-jitsu tomou um rumo que a maioria dos professores não sabem defesa pessoal, não treinam defesa pessoal. Claro que não é culpa deles, né? O sistema foi jogando a gente, a parte competitiva, né? Eu acredito aí que os anos 90, 2000 em diante, foi uma fase muito competitiva no jiu-jitsu, né? Eu competia muito, os treinos eram muito duros, quem treinava fazia uns aquecimentos muito loucos, acho que foi a fase que a gente mais errou com alunos, né?
Não pensando no atleta, porque foi uma fase muito boa para atleta, mas para alunos, para iniciantes, foi uma fase que nós, professores, pessoal das antigas, aí, erramos muito. Eu aprendi muito com isso. Então, o que tem que acontecer? Hoje você tem que ir atrás, cara. Tem que treinar a defesa pessoal, fazer cursos, especializações, treinar, colocar a defesa pessoal nas suas aulas. Tem que fazer isso. Anderson, onde posso acompanhar seu programa básico? Anderson, eu vou falar muito disso na quinta-feira, na próxima live, da quinta-feira às 22. Tá? O programa básico são 26 aulas, 103 posições completas, do jiu-jitsu de A a Z. O aluno ele aprende não somente a parte esportiva, mas ele aprende a defesa pessoal, ele aprende situações de se defender de soco, chute, agarramentos, ele aprende a parte no chão, ele aprende a parte de projeções, tá? É um programa completo, tá? Eu vou falar disso daí na quinta-feira às 22 horas. Praticamente eu vou falar muito disso, tá? Instagram caiu aqui, pessoal, desculpa aí, não sei o que aconteceu. Eu sou do Muay Thai, mas Jiu-Jitsu é bom. Beleza, Muay Thai também é bom. Qual o tipo de diálogo? O Alisson tá aqui no Instagram, tá olhando para cima que eu tô vendo a pergunta aqui no Instagram, tá? Qual tipo de diálogo deve se ter com uma turma Kids? Qual a melhor forma de aprendizagem para uma turma? O diálogo para a turma Kids é o diálogo deles, né? A aula tem que ser divertida, a aula tem que ser legal. Você vai falar sério quando precisa falar sério, mas tem que ser uma linguagem de criança. Você tem, em primeiro lugar, você tem que gostar de criança para dar aula para criança. Se você não gosta, cara, bota alguém para dar aula no teu lugar, mas tem que gostar de criança. Na aula de quinta-feira, às 22 horas, eu vou falar de tudo. Vai ser uma live longa, eu vou falar muita coisa. E tem um assunto criança também lá, tá? Esse assunto criança tem lá. Eu tenho novidades também em relação a isso. Em relação não só ao programa básico que eu falei, são 26 aulas, 103 posições, mas em relação ao programa de aula para crianças também. Então, pessoal, fica ligado aí na próxima aí, ó. Obrigado, Jéssica. Obrigado pela confiança, está acompanhando aí. Daniel, treino desde 2000, não lembro quando fiz um treino de defesa pessoal. Infelizmente, muitos sofrem dessa situação. Sim, é o que eu falei, Daniel. Não é culpa do seu professor, não é culpa do professor dele, não é culpa. Eu também, na minha academia, eu tive um período onde eu não ensinei defesa pessoal. A competição, como eu falei, nos anos 90, primeira década aí do ano 2000, acho que 2010, 2008, 2009, 2010 já foi ficando morno. Mas o comecinho dos anos 2000, a década de 90, foi uma época muito dura, muito competitiva. Os campeonatos, a gente competia muito e os treinos eram 100% voltados para a competição. Eu só ficava no treino o cara que aguentasse o pau mesmo. Era aquecimento, sabe? Puxado, era flexão para um lado, flexão para o outro. Pro lado do atleta, para quem é só atleta, era bom. Mas os treinos, a gente só tinha atleta. Eu não tinha senhor de idade, dificilmente uma criança ali no meio, mulher, só sangue no olho mesmo tinha, entendeu? Então, assim, por um lado foi bom, mas por outro é ruim. Então, o que a gente aprende com isso? Nós temos que dividir os nossos treinos, né? Bom, deixa eu voltar no assunto, que eu já falei que eu acabei saindo do assunto. Então, tem que ir atrás, cara. Muitos sofrem nessa situação, mas, pessoal, não é tarde. Vão aprender defesa pessoal, vão treinar defesa pessoal, tá? E quinta-feira eu tenho novidades em relação a isso. Não percam a live de quinta às 22 horas, tá? Não percam essa live de quinta. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui, ó. Aí. Obrigado, Jorge. Agradecer as dicas que recebeu na penúltima live, começando a usar suas dicas. Melhora o tempo das minhas aulas. Eu fico feliz demais que estou conseguindo ajudar vocês. A intenção é essa. A competição pode encurtar o tempo de graduação? Boa pergunta. Não deve. Não deve encurtar. Na minha opinião, não deve encurtar. Por quê? Na minha opinião, não deve encurtar. Porque o jiu-jitsu é muito mais que uma competição. Eu vou dar o exemplo aqui que eu dei na live passada, de quinta-feira passada. Imagina, você tem uma academia de jiu-jitsu. Entra um cara na sua academia que nunca treinou jiu-jitsu, mas ele leva jeito pro chão,
Ele fez algumas aulas, um cara de wrestling duro, e ele treinou um sambo, gosta de uma greco-romana, foi lá e bateu em todo mundo, derrubou todo mundo e finalizou todo mundo. Isso faz dele um faixa preta de jiu-jitsu? Não. Isso não faz dele um faixa preta de jiu-jitsu. Se eu, você que está me assistindo aí, for em qualquer academia, de qualquer arte marcial, outra modalidade, sem seu jiu-jitsu, não desmerecendo as outras lutas, eu estou falando isso, eu estou só ilustrando, lógico, não estou desmerecendo ninguém, mas se a gente entrar numa academia de outra arte marcial e bater em todo mundo, isso vai me fazer um faixa preta da outra arte marcial? Não. Então, ganhar campeonato, bater nos outros, não te faz um faixa preta de jiu-jitsu. Faixa preta de jiu-jitsu tem que ter muito mais qualidades do que somente amassar uma outra pessoa. São qualidades essas que levam muito tempo para você adquirir, entendeu? Por isso que eu falo que faixa preta tem que ser pelo menos 10 anos de jiu-jitsu. Com menos de 10 anos, mas eu conheço um cara que pegou a faixa preta com 3, 4 anos, ele bate em todo mundo, foi campeão mundial IBJJF com 4 anos de jiu-jitsu. Fenômeno, com certeza. Se fosse meu aluno, estava lutando no máximo de roxa. No máximo de roxa. Ele ia pegar a faixa preta com 10 anos, se fosse meu aluno. Mas eu acho tudo bem. Eu respeito a opinião sua, mas a minha opinião é formada pelo que eu já vi, pelo que eu aprendo, pelo que eu escuto, dos mestres mais antigos. Então, assim, eu não estou inventando nada que eu estou falando aqui. Tudo que eu estou falando aqui são coisas que eu vivi, são coisas que eu escuto, são coisas que eu vivo, são coisas que eu aprendo. Eu só repasso a informação. Então, para você se tornar um faixa preta de jiu-jitsu, é muito mais do que somente bater em alguém. Isso, ganhar um campeonato. Vai além disso, né? Então, sim, eu acho que só ganhar... Eu acho que só ganhar campeonato, na minha opinião, não é mérito para trocar de faixa. Quais os cursos a fazer para quem vai se graduar preta e dar aula? Eu acho que quem vai se graduar preta e dar aula, além do que já sabe de jiu-jitsu, de chão, a parte esportiva, eu acredito que todo mundo faça isso muito bem, porque o jiu-jitsu esportivo hoje está muito bem desenvolvido, tem que saber projeções, tem que saber derrubar, porque a maioria dos lutadores de jiu-jitsu não sabem derrubar. Os que sabem, mais ou menos, é uma baiana aqui, uma baiana ali, e é bem meia boca. São pouquíssimos os que têm um domínio da queda. Então, aprender projeções é importante, você saber derrubar, até porque numa competição você vai começar em pé, você não começa de joelhos numa competição, então tem que saber derrubar e saber defesa pessoal. Defesa pessoal é a alma do jiu-jitsu e defesa pessoal é o que eu quero usar numa situação de rua, numa situação que eu quero me defender. Eu não quero me embolar, eu não quero rolar com ninguém no chão. É claro que eu tenho esse recurso e que se ele for preciso, eu vou usar. Mas é o último caso. Eu quero usar a defesa pessoal para acabar rápido com isso. Então, respondendo a sua pergunta, Jéssica, ir atrás, fazer cursos. Tá? Na quinta-feira, Jéssica, não perde a minha live de quinta-feira às 22 horas. Eu vou falar de tudo nessa live. Tá? Programa básico, aula para crianças. Eu vou falar muito desse meu programa básico que eu tenho, que é um fantástico programa. Tá? Que eu falei também na live passada, que é muito difícil montar um programa de aulas hoje. Como você vai montar um programa de aulas completo se a gente só sabe a parte esportiva, né? Então é difícil você encaixar. Como você encaixa a defesa pessoal no programa? Como é que você ensina? Eu vou falar tudo isso na quinta-feira, às 22 horas. Então vocês não podem perder essa live de 22 horas na quinta-feira. Obrigado, pessoal, que está acompanhando aí. Instagram, desculpa, caiu aí. Obrigado, Jesse, lá no Instagram. Valeu, pessoal. Tirso está me perguntando, você é a favor ou contra contrato na hora de fazer a inscrição na academia? Ou você acha que o aluno tem que pagar somente o mês que treinar? Tirso, isso daí é o aluno que escolhe. A academia não está errada em fazer isso. A academia, ela quer que você fique com ela o maior tempo possível. E todas as academias, todas, sem exceção, vão tentar te amarrar no plano anual. E o plano anual, o valor mensal dele, né, sempre vai ser o mais barato até para poder te atrair para ele. Isso é normal de qualquer academia, então não está errado, é uma prática que todas fazem, né? Aí você escolhe.
Se você pagar no plano anual, você vai ter um desconto, com certeza. Se você pagar no mensal, sempre tua mensalidade vai ser mais cara. Isso é normal. Isso na musculação, jiu-jitsu, taekwondo, qualquer arte marcial, qualquer esporte. Isso é uma prática que todos fazem, né? Isso não tem como fugir disso. Boa, jiu-jitsu vai além da competição, com certeza. O jiu-jitsu é uma arte marcial de defesa pessoal, onde a parte esportiva está nela também, e não o contrário. Ou não só a competição. Fernando, falou tudo. Mínimo uns 10 anos, correto. Mínimo 10 anos, pessoal. Pelo amor de Deus, mínimo 10 anos, professores. Eu vejo gente pegando faixa preta com 3, 4 anos. Não dá. Ah, mas o cara é fenômeno, o cara bate em todo mundo. Ele não tem maturação para uma faixa preta. Não tem. Faixa preta é muito mais do que bater, do que amassar outra pessoa. Tem que entender isso. Tem muito cara que não bate ninguém, tem cara que não amassa ninguém, mas é uma excelente faixa preta. Na minha opinião, é mais faixa preta do que aquele cara que só amassa os outros. Não tem didática, não sabe dar uma aula, não tem um programa de aulas adequado. Então, a faixa preta é muito mais do que isso. O jiu-jitsu é complexo, diversos fatores, além de competir e amassar. Exato, isso mesmo. Vamos ver aqui no Facebook se tem mais perguntas aqui. O que você acha do aluno que no primeiro dia de aula pergunta quando ele vai mudar de faixa? Daniel, esse é o cara que normalmente ele para de treinar. Isso acontece. O cara me pergunta, quando ele pergunta, eu falo, amigo, na verdade, na minha academia, ele já consegue ver onde ele vai chegar. Isso é muito importante. O aluno saber quando ele vai ganhar os graus dele, ele saber quando ele vai trocar a faixa dele. Como é que ele sabe? Eu tenho um programa de acompanhamento do aluno, onde que tem as presenças das aulas, isso fica disponível para o aluno, e ele sabe que ele precisa de uma quantidade de aula X para ganhar o grau, então ele sabe quando, na minha academia ele sabe. Então quando ele me pergunta, eu mostro para ele, ó, aqui, ó, só você treinar assim, 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 é só você treinar essa quantidade de aulas aqui para ganhar esses graus aqui, é só você treinar isso aqui para você chegar na sua faixa. Então eu já dou o caminho para ele quando ele pergunta. Antigamente, eu fazia errado, eu desanimava o meu aluno. Quando ele perguntava, olha, amigão, se estiver pensando nisso, você vai parar de treinar, porque vai demorar, hein? Eu falava isso. E eu já desanimava o meu aluno. Entendeu? A gente não pode falar isso, não pode desanimar o aluno, tem que incentivar o aluno. Então eu mostro o caminho para ele, e é claro que esse caminho tem que ser percorrido, tem que ser treinado. Faltando muito, ele está vendo que ele não vai chegar em lugar nenhum, né? Vamos ver aqui. Eu peguei a minha faixa preta com 12 anos, ótimo. E treino e faço 3 anos de preta mês que vem. Ainda estou aprendendo. Ah, está todo mundo aprendendo. Uma das coisas que eu amo no jiu-jitsu, que é fantástica no jiu-jitsu, e que a gente nunca para de aprender. Nunca para. Esse aprendizado é eterno. Eu aprendo até hoje. E a coisa que eu mais gosto, você perguntar para mim, assim, qual a coisa que você mais gosta de jiu-jitsu? Eu gosto mais de aprender. Eu gosto mais de aprender do que de ensinar. Eu gosto de ensinar, hein? Olha que eu gosto de ensinar. Mas eu gosto mais de aprender. Quando eu vejo coisas novas que eu não sei, eu fico doido. Eu não vejo a hora de levar para o tatame aquilo, de aprender, de tentar fazer alguma coisa em cima daquilo. Né? Isso é fantástico, né? Essa arte marcial que a gente faz é maravilhosa, né? Não tem fim. Isso é muito bom. Muitas academias fazem graduações cedo para segurar aluno. Hoje isso é muito ruim. Hoje não vai muito pela competência, sim pelo fato do aluno manter a mensalidade em dia. Não, isso não pode ser. Você tem que ter um programa continuado, o aluno sabe quando ele vai ganhar os graus, sabe quando ele vai ganhar a faixa, mas isso não pode ser tão rápido assim. Como eu falei, se a gente tem que dar a faixa em 10 anos, como é que eu vou ficar trocando de faixa todo ano, cara? Não tem como, né? Não tem como em 4, 5 anos chutando alto ele pegar uma faixa preta. Não tem como, muito pouco tempo. Não dá, não. O que você acha do praticante que não compete? Como deve ser a graduação do mesmo? A graduação de quem não compete, tanto para quem compete, é a mesma. Não muda nada. Não muda nada. Se a competição é uma coisa que não é obrigatória, a pessoa compete se ela quiser, é um bônus, tá ali se o cara quiser. Se o cara quiser, ele vai lá e compete na faixa que ele quiser, na idade que ele quiser, a hora que ele quiser.
não tem nada dizendo que é obrigatório competir. Não existe isso. Jiu-jitsu é uma arte de defesa pessoal. A pessoa participa de competições se ela quiser. Meu aluno que compete gradua da mesma maneira do aluno que compete. Não muda. Tem que ser igual. Você não pode fazer essa diferença. Até porque o que é mais importante? É o jiu-jitsu para a tua vida? Ou é a parte esportiva? Ou é você ganhar uma medalha? O que é mais importante? É você sair para a rua tendo a certeza que você não apanha de ninguém ou você ganhar uma medalha no campeonato. Tá aí, né? Não preciso nem dar resposta, né? Todo mundo já sabe. O aluno intercalar treino de judô com jiu-jitsu é recomendável? Ou o programa de jiu-jitsu deve cobrir a parte de quedas e projeções? O programa de jiu-jitsu deve cobrir a parte de quedas e projeções. É claro que ele não vai ser tão perfeito quanto o judô na parte de projeções. Isso é óbvio, né? Se eu vou ensinar para o meu aluno chutar no jiu-jitsu. A gente ensina, a gente chuta, a gente dá soco no jiu-jitsu. É lógico que meu chute nunca vai ser melhor do que um lutador de taekwondo, que só faz isso. Isso é óbvio. Mas ele tem que aprender. O jiu-jitsu tem que dar isso para o aluno. Então, se o meu aluno quiser fazer judô, ele está indo querer fazer judô porque ele quer. E vai ajudar? Vai, claro, sem dúvida. Mas ele precisa? Não. Vamos ver aqui no Instagram se tem mais alguma pergunta. Pessoal, vou responder mais algumas e a gente já encerra, tá? Professor, para ser faixa preta pela CBJJ, também precisa do curso de Primeiros Socorros e registro na federação. Sim. Quando você vai querer um registro da sua faixa em qualquer confederação, porque nós temos muitas confederações hoje, em várias, né? Nós temos as principais aí, né, que é a CBJJ, nós temos a CBJJP, que é excelente, tem a CBJJE, tem uns eventos excelentes também. Então você pode se registrar. Quando você, é difícil você falar que o registro de uma é o que vale. É difícil você falar isso. Você vai falar que quem só tem o registro na CBJJP não vale, porque o que vale é da CBJJ? Por quê? Você vai falar que quem tem na CBJJE não vale? Por que não vale? É difícil. Então, quando a gente fala de entidades que dominam somente a parte esportiva, é difícil. É legal ter? Claro, sem dúvida. É um registro numa entidade oficial. Por mais que essa entidade seja esportiva, é uma entidade oficial. Então, sim, pode fazer, é válido. E eu acho que você pode escolher uma confederação e se filiar a ela, ou se filiar em todas. Isso aí é teu critério. Na minha opinião, não muda. O que muda é você saber o jiu-jitsu completo e ensinar isso na academia. Isso sim muda. E muito. Na minha opinião. Boa noite. Treino de jiu-jitsu há 4 anos, estou na faixa roxa, tenho 43 anos. Desejo muito dar aula um dia. Ótimo. Comece a se preparar já para dar aula. Quando você chegar na faixa preta, você vai chegar pronto. Não participo de competição, trabalho à noite, não tenho vida para competir. É possível? Claro, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. A competição, como eu falei, sem querer, eu já respondi sua pergunta, né? A competição, ela é um bônus. Ela está ali se você quiser. Você e ninguém é obrigado a competir. Se você, professor, estiver obrigando o seu aluno a competir, não tem problema nenhum. É tua academia, tuas regras. Você faz o que você quiser. Eu não estou falando que você está errado, mas eu estou falando que você está perdendo aluno. Se você não fizesse isso, você poderia ter muito mais alunos. A essência nunca pode morrer. Jiu-jitsu esportivo criou muitos praticantes inconsequentes. É como toda arte marcial, né? O problema do jiu-jitsu é que cada academia vai fazendo suas regras e os caras vão pegando faixa muito rápido. Muita gente não tem noção do que realmente é o jiu-jitsu e eles começam a criar regras absurdas dentro das suas academias. E isso vai se propagando, né? Então eu vejo muita coisa que é sem noção mesmo, entendeu? Mas essas coisas sem noção acontecem porque pega a faixa rápido, dessa cara que pegou faixa rápido, da faixa rápido, o cara não tem noção do que é o jiu-jitsu, ele começa a inventar algumas coisas e essas coisas que estão inventando não fazem nenhum sentido. Então, por isso que é importante treinar e ter o tempo, essa maturidade, esse amadurecimento para poder amarrar a faixa preta na cintura. Isso é importantíssimo.
Pessoal, vou responder mais uma e a gente encerra. Beleza? Não pode esquecer, quinta-feira, 22 horas, vai ser uma super live. Eu vou falar de praticamente tudo. Eu vou falar muito do programa de aulas. Importantíssimo você ter um programa de aulas. Nesse programa de aulas, esse programa de aulas que eu tenho são 26 aulas, 103 posições, completo, defesa pessoal. O aluno ele aprende de A a Z. É o faixa branca, ele sai praticamente desse programa sabendo quase tudo, né? Quase tudo que eu falo é dentro do básico, claro. Ele fica muito pronto para qualquer tipo de situação. Isso é importantíssimo. Professor, é correto conversar com o professor para ficar mais tempo na faixa? Eu acho. Eu falo com meus alunos o seguinte: antes mais do que menos. Com certeza absoluta, antes mais do que menos. Quando alguns alunos estão no ano que eles vão trocar faixa, eu vou conversar com eles. Eu vou lá e falo, olha, esse é o ano que você vai trocar de faixa, tem que treinar, lógico, se você dar uma pipocada esse ano e furar, você vai perder a troca de faixa desse ano. Você tem que treinar, e você quer treinar, você quer ir para a faixa, como é? A gente conversa. Tem aluno que fala, professor, eu queria ficar mais tempo. Eu posso? Sem dúvida nenhuma, a resposta é sim. Eu sou a favor de mais do que menos. Ou o aluno fica no tempo justo, ou fica mais, nunca menos. Tá? Então, se você quer ficar mais, fala para o teu professor que você quer ficar mais, e você não está errado não em ficar mais. Giovanni Montini, fala, meu amigo, por que a CBJJ nem sequer toca no nome de defesa pessoal? Há 20 anos atrás, para eu pegar a azul, tive que saber 40 posições de defesa pessoal. Correto. Não vou falar só da CBJJ, mas todas as confederações e todas as federações não falam de defesa pessoal. Por que eles não falam de defesa pessoal? Porque eles são uma entidade esportiva. A defesa pessoal, você tem soco, chute, como você faz isso, entendeu? Então, eles desenvolvem o esporte. Então, eles fazem o que eles se propõem a fazer, que é desenvolver o esporte, né? A CBJJ fez isso com maestria, e BJJF, mas é o esporte. A CBJJP, CBJJE, são duas entidades muito boas, fazem isso também muito bem, mas é o esporte. E não é culpa delas. Elas fazem que são esportes, não é culpa delas. É porque o evento é evento esportivo. Como que eu vou promover defesa pessoal se eu tenho uma entidade de evento esportivo? Não é nem culpa delas, entendeu? Agora, antigamente, a Confederação Brasileira, a CBJJ, ela nunca pediu nada de defesa pessoal para a faixa, ela nunca fez exame, né? Eu conheço a CBJJ desde a formação dela, em 1994, participei de todos os eventos oficiais dela, praticamente, aí até 2007, depois eu parei de lutar, lutei alguns, mas até 2007 eu lutei praticamente todos os eventos deles, né? E não tem nem porquê eles pedirem defesa pessoal. Isso é uma coisa da academia, isso é uma coisa do professor. O professor tem que manter essa essência, tá, pessoal? Você, professor, não se esqueça, você que tem que manter essa essência. Pessoal, vou encerrar a live, não se esqueçam, quinta-feira, 22 horas. Essa vai ser uma das melhores lives aí, uma das melhores não, vai ser a melhor até então, porque eu vou falar de tudo, vou falar muito da defesa pessoal, vou falar do programa de aulas para crianças, tá? Vai ser bem legal. E vou falar de uma oportunidade muito boa para vocês, então não percam essa live aí. Valeu? Pessoal, se quiser continuar fazendo as perguntas, pode fazer as perguntas aí, que depois eu vou responder, tá? Mais tarde ou amanhã de manhã eu entro aqui e respondo pelos comentários mesmo, tá? Então, se quiserem continuar perguntando, pode fazer as perguntas, que através do comentário eu respondo vocês. Valeu, pessoal. Fiquem com Deus aí. Até a próxima live aí. Valeu!